Hoje o assado é costela de cordeiro, que eu amo essas carnes. Meus amigos, vamos lá. Bem simples fazer, tá? Quero tirar a paleta e tirar aqui a costela. Bem simples, tá? Então vamos lá. Começar tirando a paleta. Abre, meus amigos, ó. Abre aqui e daí retira o restante. E aí fica mais fácil de tirar aqui, gente, ó. Puxa ela e a faca vem por trás, ó. E ela começa a sair todinha, tá? Mais um pouquinho. Já praticamente já saiu, tá? Então, mais um corte final. Já saiu uma bela paletinha, né? Mas essa aqui eu vou assar também, mas depois, tá? O que eu quero agora é a costela. Tirando então a costela, gente, ó. Começa por aqui. Eu quero a costela com a fraldinha junto, que o ovino também tem fraldinha, tá? Então a faca vem, ó, e vai até o osso. Bateu no osso. É daqui pra baixo que a gente vai usar a serra agora. E vamos até o final da costela, gente, ó. Já acabou. Tirada a costela de cordeiro, esse é o assado de hoje. Depois de tirada, né, aquela costelinha do cordeiro, temos que ter um cuidado para preparar ele na mesa. Bom, meus amigos, eu quero fazer duas coisas muito importantes aqui, tá? Primeiro é tirar esse pedacinho aqui no canto, ó, que ele é muito duro. E nós açougueiros chamamos-o de chicla. Presta atenção, ó. Isso aqui é muito duro. Isso aqui acho que se grudar uma junta de boi de cada lado, não rebenta. Pô, então, não quero depois de pronto ficar mastigando isso aqui, né, gente? Então, sai fora esse pedaço, tá? Aqui do cantinho da costela. Segunda grande dica, temos aqui a parte do osso aqui de cima, ó, que é bem o osso do peito. E que na hora de passar a faca para separar o osso aqui, ó, a faca tranca aqui nesse osso. É esse osso que eu tô falando, gente, ó, esse osso aqui, ó. Vamos tirar esse osso? É muito simples. Primeiro, faz um cortezinho aqui, ó, para tirar essa carne que eu tô deixando aqui. Nada mais, nada menos que o peito, a parte do peito, tá? Ó, então eu tô tirando com a gordura, porque eu quero essa gordura, para deixar bom meu assado. Então vai, ó, faz um cortezinho e puxa, ó, tá? E vai puxando aqui, ó, vai toaletando, tá? Ó, vai abrindo. Praticamente fica só na gordura e no ossinho por trás. Depois de feito isso, volta na mesa e faz daí com a faca com força, cortando de lado assim pra lá, ó. Com um pouco de força daí, tá? Ó. Faz força, ó. Tá? Aqui você cortou praticamente o ossinho do peito, ó. E aí é só você quebrar. Quebrou o ossinho, começa a retirar ele com a faca, ó. Faz de novo um pouquinho de força, ó. Ele vai saindo, ó. Tá? Ó. Vem vindo toda a parte do osso fora. Eu não quero esse osso no meu assado, tá? Ele prejudica a minha costela. Aliás, a minha costela. Ele prejudica a costela depois quando vai servir. Então, ó. Tira praticamente todo o osso do gavião, que a gente chama, que é o osso do peito, e ele tá fora agora, caiu fora, tá? E aí, meus amigos, tirado o osso do peito, eu tenho praticamente a costela agora, ficou muito nobre. Então eu vou retirar só um pouquinho aqui dessa gordurinha, que tem um pouquinho de cartilagem junto, mas o restante não sai. E agora, o outro lado da peça, que é ver como é que está o outro lado aqui, ó.
Aqui eu tenho um pouquinho de sebo, que vai sair também. E aqui na parte de baixo, eu tenho uma outra pelanca, ó, que eu também quero tirar, ó. Porque isso aqui, meus amigos, depois, na hora de comer, é muito ruim. Então tira agora, ó, tá? Tira agora. Claro, tem que ter uma faquinha afiada, né? E depois puxa, ó. Ó, tá? Sai toda essa pelanca aqui, ó. Na parte de dentro, já ia me esquecendo, tem que tirar também, ó, mais umas pelanquinhas. Vamos tirar as pelanquinhas aqui, ó. E aqui em cima da fraldinha, ou para nós, o vazio também, que esses dois nomes, tira-se, ó, também esta outra pele, que são praticamente borrachas depois de assado. Tirou, agora tá pronto. Agora, é interessante nesse corte, tá? Poderia ser um espeto espada também. Mas aqui é interessante usar dois, que fica mais fácil de espetar e armar o espeto, tá? Mas ele tá meio, o corte tá meio desconjuntado, né? Então a gente tem que acertar ele no espeto agora. Então, ó, como aqui embaixo é muito fininho, eu vou dar uma dobrada, ó, tá? Ó, presta atenção, pessoal, ó. Isso aqui, ó, esse corte, esse aqui, é o bife de vazio, também chamado de pacu, esse pedacinho aqui, ó. E aqui a fraldinha do cordeiro. Os cortes são iguais ao do bovino. Então, ó, pego, ó, venho pra cá e faço um. E aqui eu já começo a espetar, ó, para não ficar caindo, ó. A primeira parte, tá? Feito a primeira parte para não ficar caindo, começo a espetar. E vou trançando, ó. E agora vai entrar no osso o espeto. Na parte do osso, o espeto não vai entrar no osso, vai entrar na parte do osso, né? Dá uma aberturinha nele, ó, porque senão ele vai fechar. Entrou um pouquinho, botou por baixo. Coloca a mão lá embaixo, ver como é que ficou. Olha como é que ficou. Ele entrou um pouco na costela, então agora eu deixo ele andar um pouquinho mais. E volto a colocar na costela. Agora eu presto bem atenção, tá? Porque agora eu peguei a costela inteira, ó. Um pouco de osso para cá, um pouco de osso para lá. Volto, viro a peça, dou uma apertadinha aqui no espeto, ó, para ele entrar de novo bem no entrave da costela. Viro o espetinho de novo, puxo a carne um pouquinho para cá, aperto um pouco o espeto para caber, ó, todo o assado. E aí, cuida para não furar as mãos. Estica a peça. Depois tem que medir na churrasqueira, onde ele vai ser feito, né? E ó, praticamente espetada a costela de cordeiro. Nesse corte aqui, meus amigos, eu vou usar só sal. Eu quero usar aquele sal que eu não vou bater depois. Normalmente usávamos o sal grosso, aí eu teria que bater depois. Usando o sal triturado, tu não precisa bater depois. Então vamos lá, ó. E essa aqui, pessoal, eu tenho a parrilla, que é óbvio que já botei espeto, eu não vou fazer aqui. E tem ali ao lado a churrasqueira de espeto. Mas eu não vou fazer nem na parrilla, nem lá. Eu vou fazer de novo naquela churrasqueira de latão, lá na grama, lá no pátio. Porque tá um dia maravilhoso, tá um sol maravilhoso, eu não vou perder, né? Não esqueçam, hein? Com sal triturado, tu não precisa bater depois de assado. E agora, né, meus amigos? Vamos lá pra churrasqueira, que lá o sol tá me esperando agora. Mas é que eu sempre falo do domínio do fogo, tá? Minha brasa aqui tá muito quente, tá? Não tem como deixar a carne no fogo, tá, gente? Eu vou esperar um pouco mais, tá? Pra baixar aqui a caloria. Não tem como ficar aqui, tá? Se eu deixar a carne agora aqui, vai acontecer de queimar. Eu vou queimar um lado, eu vou tostar muito, vou ter que ficar virando. Não é minha intenção, tá? Minha intenção é deixar a carne nos 5 segundos de caloria, tá? Então vamos esperar aí mais uns 5, 6, 7 minutinhos para baixar a caloria e eu já volto a botar a carne, porque queimar o churrasco não dá, né, pessoal?
1, 2, 3, 4, 5. Exatamente onde eu quero, tá? Então agora vamos começar a assar essa maravilha, né? Aí é só colocar aqui e continuar. Ó, se eu perder um pouquinho de fogo, eu trago mais carvão pra cá, ó. Essa é a moral agora, administração no fogo, tá? Mas bolinha, se eu tivesse aqui que assar um monte de espeto, bom, abriria todo o fogo e deixaria também toda a churrasqueira nos 5 segundos, ou depende do que eu quero assar, né? Ah, quero assar uma cebola junto, um coração de galinha, quero assar uma carne mais grossa, eu vou ver as calorias aqui. E daqui a pouco você vai botar até um ferro, fazer até uma altura maior aqui, entendeu? Isso é o churrasqueiro, né? Ele tem que realmente se preparar a churrasqueira e o fogo e o espeto, né? Vamos lá então, pessoal. Assar essa costelinha de cordeiro, que pra mim, que sou apaixonado por carnes, também é um dos melhores dos assados. Eita! Rapaz, mas não é que tá pronto esse lado? Pessoal, 31 minutos naquele modelo, 5 segundos, tá? Vocês podem notar que eu tenho um pouco mais de carvão aqui, tá? Eu fui alimentando para não perder a caloria, tá? Mas olha aqui, ó, o ossinho saindo para fora já, ó. Então 31 minutos de um lado da costelinha. Agora a segunda parte, né? A parte, ó. Aqui, gente, ó, a parte de cima, que tem um matambrezinho, tem a gordurinha, tá? Como eu assei a parte do osso, vou virar essa parte agora. Aqui tem mais gordura, vai pingar mais e vai levantar mais fogo. Então agora essa segunda virada é onde tem que cuidar mais, tá? Vamos lá! É nóis! Meia horinha desse lado, meia horinha do outro. Agora faltou aqui, ó, um pouquinho do ladinho, né, gente? Então, botar ela assim. Fica de olho, agora ela ficou mais embaixo, mais perto do fogo. Tá quente pra caramba aqui, ó. Agora é olho, né, gente? Já assamos, ela tá pronta. Só dar um calorzinho desse lado, depois virar, colocar esse lado aqui e já era, tá? Então agora é olho no lance, olho aqui, ó, na carne. E tá ficando 10. Meia hora de cada lado, mais 5 assim, ó, de um lado, 5 assim do outro. Está pronta esta maravilha que é a costela de cordeiro. Vamos lá, meus amigos. Sempre, né, tirando aqui as sujeirinhas que ficam. E agora, prontinha. É só alegria. Pega a faca, sempre uma faca boa, né? Segura a carne e... Charanau. E hoje vai com a mão mesmo. Ó, presta atenção. Hã? Aqui se bateu assim, gente, ó. Faca boa pra isso, ó. Já era. Delícia. Olha aí, olha aqui, nada mais, nada menos que aquele ossinho com carne bem molhadinha. Sobra só o ossinho, né, gente? Fazer o quê? Então, mais um assado. Agora eu peguei a parte do peito, ó, do granitinho. Do granitinho da costela do cordeiro aqui, pessoal, ó.
carne e gordurinha. Bom, música, música! Não esqueçam, hein? O qualquer latão, desde a tirada do cordeiro a costelinha, até aqui, ó, nesse assado maravilhoso. Maravilha! No canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados de um jeito que você nunca viu. Então, não perde, que tá muito massa todos os programas.